Valendo! Mais um episódio do Juliana Góes Podcast. Estamos aqui, meu bem. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre modelo mental, sobre tirar planos, metas e sonhos da gaveta, da cabeça e do coração, porque recentemente eu entreguei para a editora o meu segundo livro. Vem aí! Estou muito feliz. E é uma história super interessante porque eu coloquei isso como um propósito pessoal e profissional para esse ano, porque como pessoa, desde criança eu tinha essa vontade de ser escritora, de escrever livros, antes de me descobrir enquanto profissional. Então é uma coisa que escrever faz bem para a minha pessoa e profissionalmente também fortalece a minha carreira, né? É uma forma de deixar um legado também, uma contribuição para quando eu não estiver mais aqui. Então, eu penso nos livros dessa maneira. E daí era um propósito desse ano, assim. Esse ano escreverei meu segundo livro, estou pronta para isso, já estou com a roupa de ir. E aí o que vai se desenrolar eu vou te contar ao longo desse episódio, combinado? E tudo isso amarrando com o lado do comportamento, de como poder te ajudar a tirar realmente as coisas do papel, a colocar ação nos planos que você tem, porque se você não tem ação diante dos seus planos, você não terá a realização. Para a realização, precisamos de ação, não é mesmo? Então, esse é mais um episódio de Juliana Góes Podcast, que vai ao ar todas as segundas, às 18 horas. Estamos com um novo dia, com um novo horário. Você pode me ver, você pode me ouvir. E queria te dizer que se você se identificar com essa fala, com essa contribuição, segue o podcast, lembra de avaliar. Eu quero agradecer que a gente pulou muito nas avaliações. Inclusive, estamos melhor ranqueados entre os podcasts mais ouvidos do Brasil. Vocês são incríveis. Tudo isso graças aos compartilhamentos. Então, a gente tem tido bastante episódios muito compartilhados. Eu vou ficar muito grata e muito honrada se você puder compartilhar com as pessoas que precisam dessa mensagem. Então vamos lá, meu bem. Tudo começou com um sonho e deu tudo certo. Até agora, né? Mas vai dar, já deu. O que acontece, gente? Até uma pincelada aqui. Cuida da maneira como você pensa nas coisas que você quer fazer, né? Que nem eu falei agora, deu tudo certo até agora. Não, já deu tudo certo. Já se visualiza. Esse é um primeiro passo aqui para você conseguir tirar os planos do papel, tirar os sonhos do papel, é você conseguir usar a visualização criativa, que é algo que eu ensino muito para as minhas alunas, inclusive. Como que você faz isso? Vamos imaginar que existe uma mulher e uma profissional que tem o sonho de escrever um livro. Ela se chama Juliana. E daí, o que essa mulher pode fazer antes de começar a escrever esse livro? Num momento de concentração, de silêncio, em que ela tem um mínimo de tempo ali, um espaço, uma privacidade. Ela vai se conectar com ela, com esse sonho dela, ela vai fechar os olhos, respirar bem fundo e, através da respiração, criar um momento de bastante presença, respirando bem fundo pelas narinas, inflando o abdômen, costelas, por último o peito, trazendo uma respiração mais consciente, mais profunda e mais calma. E ela vai entrando num estado de presença, de conexão. E ali ela vai criar um cenário mental, como se fosse uma peça de teatro acontecendo, em que essa realização já está no momento presente. Então, aquilo já está acontecendo naquele momento, ela está visualizando tudo dando certo, ela está entendendo ali qual é o sentir que ela quer trazer. Então, o livro já foi escrito, já foi publicado, está lá entre os best-sellers, está um sucesso, está tendo toda essa repercussão. E como que ela quer se sentir? Ela quer se sentir realizada, ela quer se sentir entusiasmada, grata. E, ao mesmo tempo, junto com esse sentir, ela gostaria de ter fluidez e presença para viver tudo aquilo na sua integridade. Percebe que até o meu tom de voz muda. Se você está me assistindo, os meus olhos provavelmente vão estar brilhando muito mais do que quando eu comecei. Então, eu estou sentindo, enquanto eu descrevo para você isso, eu estou sentindo isso. Isso é mágico, porque além de você estar criando sinapses, conexões cerebrais, como se
né? Nessa visão que você criou, tudo já está acontecendo, o seu subconsciente, ele acredita nas mensagens do seu consciente. Ele não sabe diferenciar o que é criação e o que é realidade. Então, o seu cérebro vai criando esses caminhos neurais baseados na imagem que você está criando e no sentir que você está criando, como se aquilo tudo fosse uma realidade. Então, você já está criando esse caminho dentro de você, favorecendo que esse caminho exista. Porque muitas vezes, diante do novo, né, que é o que acontece quando a gente tem um plano, um sonho, uma meta. Se aquilo é muito novo para você, provavelmente o nosso cérebro vai entrar um pouquinho naquele modo de fazer o que ele já sabe, poupar energia. Então, ele vai se basear nos caminhos neurais que já existem, que levam à repetição e provavelmente vão te levar à estagnação. Que a gente vai ficar girando em círculo, né? Quando você consegue criar tudo isso, você já está criando os caminhos para que você chegue lá de alguma maneira, a partir de níveis profundos ali, dessa máquina incrível que nos habita. Só que muitas vezes a gente está só voltando a nossa atenção para as histórias que essa máquina incrível que nos habita está contando dos sabotadores internos que estão ali também. Então, quando você cria esse cenário em que já deu certo, deu tudo certo, você sentiu, você está desviando daquele momento em que vem uma dúvida, uma insegurança, um questionamento, isso não é para você. E aí a gente começa a tirar ali da caixinha as crenças de capacidade, merecimento, identidade, que vão te levando para um lugar muito escuro, que eu também tenho. Mas se eu já criei todo esse contexto favorável, motivador, que me impulsiona, que faz eu sentir lá no fundo que é isso, é para mim, já foi, já deu, isso leva a gente para frente, isso impulsiona, diferente da contração que aquele outro movimento dos nossos sabotadores gera. Essa contração faz com que a gente fique preso ali no lugar. Então esse seria um primeiro ponto, você criar um estado interno. E daí cada vez que você vai dar o próximo passo para executar essas tarefas, para tirar isso do papel, né? Porque a gente tem que pensar, imagina uma escadaria na sua frente, muito grande. Seu sonho está lá em cima. Eu acredito que seja muito mais saudável você olhar para o próximo degrau do que você olhar só lá para cima. Você mira lá em cima, você cria tudo isso, você sente e volta para o presente e fala, beleza, qual é o próximo passo? É o próximo degrau. Você foca no próximo degrau, senão às vezes assusta. Dependendo do que você quer, essa escadaria vai ser tão imponente que você vai se assustar e vai falar, não foi eu aqui, agora não consigo subir tudo isso. Você vai começar a duvidar. Mas e se no meio do caminho eu perder o fôlego, eu não consegui? Aí começa toda uma história. Então olha para o próximo degrau. O que você precisa de recurso para esse próximo degrau? Aí sim, ufa, voltou para o momento presente. Então criar o estado interno. A fragmentação de tarefas, ela é semelhante a você olhar para esse próximo degrau. Você focar no próximo passo. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa, a gente está aqui no pré-lançamento. Mega! Então eu já tô te contando que escrevi, né? Que deu certo. Mas eu vou te contar um pouco mais sobre essa jornada. Eu quero deixar esse QR Code aqui para você entender o que a gente está aprontando nesse pré-lançamento, para que você tenha aí o livro em primeira mão muito em breve. Vamos fazer um barulho aí, hein, minha amiga? Conto com você. Muito obrigada pela sua confiança e por todas as seguidoras, as alunas que passaram anos falando, Ju, cadê o seu próximo livro? Ele chegou. Então, ó, acessa aqui esse QR Code, vou deixar um link na descrição também para você poder garantir o seu exemplar. Fiz algumas reuniões com a editora, levei a minha ideia e falei, eu quero lançar esse ano, né? A sonhadora, sem saber que era impossível, ela foi lá e fez. Não, claro que é possível, né, gente? Mas é um modo de se dizer, porque eu falei, eu quero lançar esse ano, só que eu não sei de que maneira essa editora trabalha com prazos. Mas era esse ano. Daí a gente tem um outro ponto, né? Quando eu soube que o livro, um tamanho ideal, e nesse momento meu vizinho está começando a ligar uma furadeira, talvez você ouça, talvez você não ouça, peço desculpas se você ouviu, mas é isso, a gente não vai parar porque eu tô aqui no próximo degrau para ir pro próximo e o próximo. Então vamos lá, vamos juntas. O que acontece? Eu soube que um livro, o tamanho dele sugerido era de 100 a 110 mil laudas. Uma lauda tem 2.100
caracteres com espaço. Para quem vem do jornalismo como eu, a gente entende isso fácil. Para você entender, é bastante coisa, amiga, é bastante coisa. É um livro ali de umas 200 páginas, pensando que ele vai ser diagramado, que você vai ter toda a parte do design, parará. Então, é um livro ali com conteúdo bacana, digamos assim. E é o tipo de livro que é o que eu gosto de escrever, o que eu quero escrever. É um livro de esporte, né? E daí eu pensei, beleza, eu tenho aqui 110 mil laudas. O meu ficou com 130 mil, tá, gente? Só para deixar aqui claro, enalteceram a minha capacidade de fazer tudo isso dentro do prazo, mas eu já vou te contar sobre o prazo. Vamos voltar um pouco pro tamanho, o volume, né? Beleza. Fragmentação de tarefas. É que nem eu olhar 110 mil laudas, olhar lá pro topo dessa escadaria e falar: ferrou! Minha irmã, não vai dar não. Tá. Senta um dia, Juliana, lembra do estado interno? Fecha os olhos, já deu certo, é best-seller, tá maravilhoso. Sente tudo isso, sente a fluidez, a conexão, a presença. Tá, senta e escreve. Você vai sentar e escrever por pelo menos 2 horas. Sentei e escrevi, comecei nas férias, lá na Dinamarca. A partir desse primeiro momento, que eu fiz? Para sentar e escrever, eu entendi o que eu ia escrever naquele dia. Então, eu já fragmentei essa tarefa. Concorda? Então, hoje eu vou escrever sobre as formas como o cérebro trabalha diante do novo, como eu trouxe aqui para vocês um pouquinho. Então, já dei spoilers. Então, hoje eu vou explicar para a pessoa como que a mente dela funciona para ela não se sentir mal, para ela não se sentir culpada quando ela está diante do novo e empaca, porque eu também empaco. Mas agora que eu sei como a minha mente funciona, fica muito mais fácil contornar tudo isso e criar maneiras de fazer isso funcionar, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, eu sabia sobre o que eu ia escrever. Não sentei e fiquei esperando uma mensagem divina, fazer o download da mensagem divina e pá, escreve. Não. Então, eu sabia o que eu ia escrever e durante 2 horas, pelo menos, eu entenderia quantas laudas eu escreveria. A partir dessa clareza sobre quanto eu escrevo durante 2 horas, eu ia criar mini fragmentos menores ainda dessa tarefa. Então, não é só escrever 110 mil laudas, tá? Se em 2 horas eu escrevo, vamos supor, eu nem lembro mais, mas que eu escrevesse 50 laudas, eu vou levar quanto tempo para escrever o livro todo? Ah, eu lembro que na minha conta era assim, se você parar para escrever durante 3 horas, você vai levar 15 dias, mas assim, é ultra foco, gente. É tipo escrever 3 horas, tá! Tipo isso. Você vai levar mais ou menos 15 dias de dedicação profunda. Se você usar 2 horas por dia, porque às vezes eu sento, escrevo ali meia hora, paro, volto, estico, alongo, a criança grita, aí vem o vizinho, liga a furadeira. Então tem várias coisas que acontecem, né? Nem sempre a gente vai estar dentro da caverna escrevendo um livro. Então, quanto tempo? E aí eu criei possibilidades. Se eu for escrever 2 horas, eu vou levar tantos dias. Se eu for escrever 3 horas, se eu for ficar 5 horas escrevendo, são tantos dias. E daí eu consegui ter clareza sobre a maneira como ia fazer isso. Então, entende qual que é o seu objetivo. Ah, o meu objetivo é correr 10 quilômetros. Tá bom. Vamos fragmentar isso? Primeiro você vai correr 2. Como eu vou correr 2? Ah, eu vou intercalar. Eu corro 2 minutos, caminho 2 minutos até dar 2 quilômetros. Ai, Ju, eu quero concluir a minha pós-graduação à distância. Tá, quantos dias da semana você vai dedicar? Quantas horas? Começa a fragmentar um pouquinho isso. Porque senão, gente, fica muito abstrato. Aí você vai cair naquele mesmo lugar de achar que não vai dar conta, que não tá conseguindo, que não tá saindo do lugar. Determina dia e hora para se comprometer com seus objetivos. Então, isso tudo eu acho que entra muito nessa fragmentação de tarefas e traz mais clareza ainda sobre o seu processo, porque muitas vezes é a falta de clareza que te impede de dar o próximo passo, porque você não sabe nem por onde começar. Muitas vezes eu tenho isso. Eu tenho que reduzir o grau de complexidade das minhas tarefas, porque senão eu fico rodando na rodinha do hamster. É um fato. Mas eu já entendo como que o meu cérebro funciona. Vamos para um próximo passo. Falei dos prazos. Eu não sei se vocês conhecem a lei de Parkinson. A lei de Parkinson, ela fala o seguinte: quando você trabalha com prazos menores, a chance de você executá-los e entregá-los, né, executar as suas tarefas e entregar essas tarefas é muito maior
Quando você tem prazos mais curtos, é como se você se tornasse mais eficiente. Você já ouviu falar nisso? E isso, pra mim, gente, mudou tudo. Porque muitas vezes eu, no meu jeito flexível de ser, eu falava, não, vão me dar um mês. Vão me dar não sei quanto tempo. Meu primeiro livro eu escrevi em 2 anos. Eu levei 2 anos. É isso. E daí, quando você entende prazos menores, tem clareza sobre o que tem que ser feito, a chance de você fazer acontecer é muito maior. Então, considere para a sua vida ter prazos mais enxutos para aquilo que tem que ser feito. E daí, aí que entra o ponto interessante sobre a conversa com a editora. Eu queria lançar esse ano. Queria não, eu quero e eu vou e será lançado esse ano. Eu arrumando a linguística em tempo real. Precisa, né? Então, vou lançar nesse ano, em novembro. Como que surgiu essa data? Depois que a editora fez uma reunião, fizeram uma apresentação do cronograma, eu fiquei sabendo que para ser lançado nesse ano, a minha data limite de entrega era no dia 14 de agosto. Sabe quando eu comecei a escrever o livro? Efetivamente, no dia 13 de julho. Aí você fala, um mês. O que a minha cabeça fez quando eu pensei que eu tinha um mês para escrever meu livro? Ela falou, você tá louca. Querida, você tá há sei lá quantos anos, acho que 5 anos sem escrever um livro. Um mês para escrever 110 mil laudas. Você tá completamente louca, não vai dar certo. Eu falei, respira, Juliana. Porque tem várias Julianas que me habitam e tem várias pessoas que te habitam, tem várias partes de você. Tem a parte que quer te sabotar, tem a parte que quer te proteger, tem a parte que é sua incentivadora, tem a parte que é a protagonista, tem a parte que tem coragem, tem a parte que tem cara de pau. E entende qual parte que você quer ouvir em cada momento da sua vida, porque a gente dá muito ouvido às partes sabotadoras. E daí eu falei, beleza, sabotadora, muito obrigada pela sua presença. Eu sei que você faz parte de mim, mas deixa eu ouvir minhas outras partes. Aí eu pensei na Juliana, que é analítica, na Juliana, que é minimamente analítica, né? Porque eu sou uma pessoa muito criativa. Então, o lado analítico é pequeno dentro de mim, mas funciona. Aí eu pensei, tá bom, quais partes eu preciso ouvir? A parte que vai fragmentar essa meta, que vai trazer clareza, e a parte que viveu esse sonho que gerou o estado interno. São essas que eu vou ouvir agora e é pra lá que a gente tem que olhar. Beleza. Então, vamos fazer um plano? Avisei a família, a rede de apoio, avisei os meus filhos. E assim, eu fiz uma movimentação que eu falei, é isso que temos. E vamos. E eu lembrei da lei de Parkinson. Então, muitas vezes, o conhecimento, ele vai te ajudar a sair do lugar. Porque quando você entende que prazos menores nos levam a cumprir com mais eficiência as nossas tarefas, nos levam a, de fato, entregar o que tem que ser feito. Quando você consegue ter os seus mecanismos para criar clareza sobre o processo, se incentivar, gerar estado interno. Aí tudo funciona, mas, gente, isso tudo é conhecimento, é autoconhecimento, é autodesenvolvimento. É você se abastecer de ferramentas que vão te ajudar no momento em que todos os sabotadores vão estar gritando na sua orelha, não vai que não vai dar certo. Aí você vira a sua atenção para as partes dentro de você que estão equipadas de ferramentas de conhecimento e de clareza. Deixa o resto lá falando. Eu também tenho isso. Mas é autoconhecimento. E que bom que a gente está aqui, que se você está aqui é porque você está buscando isso também. Então, a gente falou de estado interno, de fragmentação de tarefas, da lei de Parkinson e do propósito, claro, que é o nosso próximo passo. Então, a Juliana passou pela maré das emoções, entendeu que queria lançar esse ano, entendeu o prazo, entendeu que tinha um mês. Começou a escrever dentro de um período de pelo menos 2 horas, ter ali um mínimo de laudas, teve dia que não deu. Aí eu me comprometia comigo, eu recalculava a rota e falava, olha, amanhã você escreve um pouquinho mais. Teve dias que eu sentei e não saiu nada, mesmo sabendo que eu tinha que escrever. Então, assim, ter uma mínima flexibilidade, né? São as suas... É tipo uma reserva de emergência, entendeu? Você tem uma reserva de emergência aí dentro do seu plano de ação para os dias que você não vai estar 100%. Tem dias que você está 20%, tem dias que você está 50%, mas faz dentro do que você pode, ao invés de não fazer. Tiveram dias que eu tive que não fazer também, mas aí foi por autocuidado. Dias que eu precisava descansar, descansar a cabeça.
Mas eu sabia que essa atitude não era uma atitude de procrastinação. Era uma atitude de autocuidado que ia me fazer produzir melhor no dia seguinte. Você começa a entender como ser mais intencional. E ao invés de ficar fugindo aí desse plano de ação, você vai fortalecendo os seus movimentos que vão sustentar essa ação que te leva à realização. E daí, quando eu falo do propósito claro, no nosso episódio sobre propósito, né, que foi o anterior, eu falei sobre maneiras de você entender sua razão de viver, o que sustenta, né, os seus sonhos, aquilo que é um motivo maior, que se torna muito maior do que qualquer objeção que você tenha. Isso é super importante. Então, se fizer sentido, depois desse episódio, você vai lá e ouve ou assiste o anterior, que vai te ajudar a ter um propósito claro. Então, qual que é o meu propósito claro? Vamos ver se você lembra. Eu falei no começo do episódio, é deixar um legado. É poder contribuir com as pessoas. É os meus filhos no futuro olharem para o meu livro lá na livraria, se é que no futuro ainda vai existir livraria, de repente, talvez vai ser vintage, né? Mas ou olhar para o meu livro de forma digital e falar, olha, minha mãe deixou aqui esse trabalho, olha, minha mãe, e eles poderem ler as minhas palavras. Isso é muito maior do que eu. Isso é muito inegociável. E quando você encontra esse lugar de saber uma razão pela qual você não vai sabotar a sua jornada, uma razão pela qual suas objeções ficam pequenas demais. Falta até fôlego, porque dá vontade de ir lá e correr e gritar e falar, eu vou fazer isso. Só que nem sempre eu senti isso. Se eu passei 7 anos fazendo terapia, cursos, investindo em mim, em autoconhecimento, e cheguei aqui, sou capaz de ter um propósito claro, eu sou muito grata, mas não foi da noite para o dia. Hoje, quando eu fecho os olhos, eu já sei um pouco melhor o que eu vim fazer. E pode ser que a maneira como eu faço o que eu faço mude ao longo da minha vida. E tá tudo bem, que bom, porque eu vou mudar. Eu sei que eu vou mudar. E sei também que essas mudanças possivelmente vão ser para melhor. Então, respira, meu bem, respira. Trabalhe nessa razão pela qual você pode realizar mais sonhos, tirar mais planos da gaveta, uma razão maior que você. Aí sim a coisa toda começa a ficar muito mais sólida, né? Porque no plano dos sonhos tem muitas coisas intangíveis, às vezes nem pra gente é claro, mas cria esse cenário mental, faz sentir, eu tenho certeza que no seu tempo você vai conseguir gerar aí dentro uma maneira de trabalhar melhor diante deles, de realizar melhor, de colocar melhor isso para o mundo do seu jeito, se respeitando. Então, como foi escrever um livro em um mês? Foi incrível, eu chorei. No último dia, era quase meia-noite, era o dia 13 de agosto, eu nunca vou me esquecer desse dia. O prazo era 14. E eu falei, eu vou terminar um dia antes por uma questão de honra. E eu vou entregar um dia antes. Porque se eu passei quase uma vida inteira vivendo no limite do prazo, tendo constantes atrasos, e eu sou uma pessoa melhorada, eu vou entregar meu livro um dia antes do prazo. Pronto. Mais um propósito. Às vezes pode ser assim, pode ser um propósito tipo esse. Mas por quê? Tem que ter um porquê. Por que você vai entregar um dia antes? Porque eu honro todo o meu processo de melhoria, eu honro o legado que eu quero deixar, eu honro o meu trabalho, a minha contribuição, eu honro todas as pessoas que tiveram à minha volta me apoiando para que eu tivesse esse tempo de escrever. Então tem que ter um porquê. E eu vou entregar um dia antes. E estava de noite, eu estava escrevendo aqui nessa sala, no escuro, com uma vela acesa. E aí eu tava, assim, terminando o livro e pingava, tipo, lágrima no computador, assim, foi uma coisa. E eu queria gritar, e tava a casa inteira dormindo, eu falava, eu não tenho nem com quem comemorar agora. Todo mundo dormindo, eu pulei, eu gritei, nossa, foi assim, foi muito forte. Eu registrei isso, vocês vão ver essas imagens lá no meu Instagram, para lembrar que fazendo uma visualização criativa, criando um estado interno, fragmentando as minhas tarefas, eu saio do lugar.
lembrando de ter um prazo claro e possivelmente um pouco mais enxuto. Lembrando do meu porquê, do meu propósito, sai. Para quem um dia escreveu um livro, levou 2 anos e ficou muito empacada e confesso que no final eu senti que eu estava perdendo fôlego. Dessa vez eu cheguei com o meu melhor fôlego, com o meu melhor pace, com o meu melhor ritmo, com a minha melhor vitalidade. Porque cada vez que eu sentei para fazer aquilo, eu lembrava, eu ativava, não é lembrava, eu ativava o estado interno, eu sentia, eu olhava para aquilo realizado. Eu fazia sentir, e aí ia. Entende esse caminho? Ele é muito poderoso. E mais pessoas merecem saber disso. Não sei se você sabia, comenta aqui, me deixa saber se você já sabia de alguma coisa dessa, se já tinha aprendido. De todos esses passos aí, dessa escadaria maravilhosa que é o seu sonho. Entende? Se torna mais possível, se torna mais tangível, se torna mais realizável. E é isso que eu desejo para você. Então, meu modelo mental foi esse, que é possível de ser replicado por qualquer pessoa, é treino, tá? Porque tem dias que aquelas partes que você não deveria ouvir tanto, elas vêm gritando bem alto. Mas quando você se lembra do seu porquê e quando faz sentir, aquilo tudo se torna um ruído menor e menos desconfortável. E não toma conta da sua totalidade, nem da sua mente, da sua capacidade. Então é isso. Escrevi um livro em praticamente 1 mês, com qualidade, sem comprometer minha saúde física, mental, emocional. Precisei de uma boa descansada depois. Ainda tô me recuperando, mas eu saí de lá me sentindo exatamente do jeito que eu visualizei naquele exercício, na visualização criativa. Eu saí sentindo tudo isso. E quando ele for lançado, é isso que eu vou sentir, talvez um pouco mais, de forma mais intensa ainda. Então é isso, gente. Me perguntaram muito, Ju, mas como você conseguiu fazer isso? E eu acho que mais pessoas poderiam se realizar mais e mais, tendo clareza sobre esses passos, que são treináveis, que são aprimoráveis. Então, talvez de primeira, você ainda se ambiente com isso tudo, mas de segunda, terceira, quarta e quinta, você vai ganhando a experiência para chegar assim à maestria. Se eu cheguei à maestria, não. Mas estou no caminho, me exercitando e subindo um degrau de cada vez e eventualmente olhando lá para cima, que é onde estão os meus maiores sonhos, e me abastecendo, fazendo sentir e voltando para o próximo degrau, para não tropeçar, nem cair, nem me embananar. E se eu tropeçar e se cair, eu sei que eu vou levantar mais rápido, porque hoje eu tenho mais ferramentas e eu uso essas ferramentas. Eu coloco elas para jogo. De nada adianta você continuar se abastecendo de conhecimento sem colocar isso para jogo, sem criar execução, sem você criar, sem você praticar, sem você aperfeiçoar. É assim que tem que ser. Conhecimento sem movimento, conhecimento sem ação, é só conhecimento. Não te faz sair do lugar. Conhecimento com ação, conhecimento com movimento vai se tornando sabedoria. E é isso que te faz mais experiente, mais habilidosa. É isso que te faz mais orgulhosa da pessoa que você é e que você está se tornando. É isso que eu desejo para vocês. Minha gente, quero saber, bate palma, estourei os tímpanos da nossa diretora Mari, desculpa, tá? Mas é porque eu fico muito feliz em contar isso pra vocês, gente, de verdade. É pra você fazer também, eu não posso bater na mesa, mas eu vou bater na mesa hoje. Porque isso é maravilhoso. Ficou rebelde. É porque ela tá muito feliz. Eu fiz tanto mistério que eu não falei o título do livro, né? Mas o QR Code tá aqui pra você garantir o seu exemplar. E vem fazer parte desse sonho também. Estou muito, muito feliz, muito realizada, e eu tenho certeza que é um trabalho que vai te ajudar a ter muito, muito, muito mais admiração, noção de valor e orgulho de quem você já é. É esse o intuito. Bom, manda para quem precisa desse mapa mental. Espero poder ter ajudado. Eu te vejo na próxima segunda, às 18h. E é sempre uma alegria imensa poder estar aqui com vocês. Um grande beijo no seu coração
e me conta depois como foi aplicar isso na sua vida, nem que seja daqui a 1 ano, 2, 10. Vou querer saber. Beijo.